Existe um lugar no nosso sistema solar onde o chão ferve por baixo dos seus pés e você não consegue nem respirar para gritar de dor. Não estou falando de metáfora, estou falando de física pura, de um mundo que literalmente te destrói por todos os lados ao mesmo tempo, sem dar chance, sem dar aviso. E o detalhe que me perturbou quando fui estudar isso a fundo é o seguinte: chegar lá não é o problema. O problema é o que acontece nos primeiros segundos depois que você pousa. Calisto não é o destino mais distante que a humanidade já imaginou visitar. Não é o mais frio, não é o mais escuro, mas é, talvez, o mais cruel. Porque a crueldade de Calisto não está no que ela parece ser. Ela está no que ela esconde. De longe, olhando pelas imagens das sondas, ela tem quase uma beleza estranha. Uma superfície que brilha levemente, tons de amarelo e laranja que parecem pintados. Mas isso não é arte, é enxofre. É o resíduo de um mundo que explode por dentro todo dia, toda hora, todo minuto, sem parar. E quando você entende o mecanismo por trás disso, algo muda na forma como você olha para o céu à noite. Porque aquilo lá cima não é só bonito. Parte disso é violento de um jeito que a gente mal consegue processar. Eu fui entender Calisto achando que seria mais um conteúdo sobre espaço. Saí com uma sensação estranha no peito, tipo aquela que você tem quando percebe que o universo é muito maior e muito mais indiferente do que você gostava de imaginar. E o que vou te contar agora é exatamente o que me deixou assim. Se esse conteúdo te deixou curioso, se bate aquela vontade de continuar descobrindo essas coisas junto, me ajuda muito se você se inscrever no canal e deixar um like. É rápido e faz uma diferença enorme para que mais pessoas cheguem até esse tipo de conteúdo. As sondas que passaram perto de Calisto não foram programadas para registrar beleza. Foram programadas para registrar dados. E os dados que voltaram deixaram os cientistas num silêncio que durou mais do que o esperado. Não porque os números fossem confusos, mas porque eram claros demais. A superfície daquele mundo não parava. Enquanto os instrumentos faziam a leitura, a crosta se movia, se abria em pontos diferentes, expelia material e fechava de novo, como se respirasse. Mas não era respiração. Era colapso e reconstrução acontecendo ao mesmo tempo, num ritmo que não tem equivalente em nenhum outro lugar que já estudamos. Pensa comigo. A Terra tem vulcões, alguns bem ativos, mas mesmo os mais intensos têm pausas, têm ciclos, têm momentos em que a pressão alivia e o terreno descansa. Em Calisto isso não existe. Não é uma fase geológica passageira, não é uma era de instabilidade que vai se resolver com o tempo. É o estado normal daquele lugar, o estado permanente. E quando você entende que aquilo não vai mudar, que é assim agora e vai continuar sendo assim enquanto aquela lua existir, a escala do que estamos falando começa a pesar de um jeito diferente. Não é um desastre, é uma condição. E a causa disso tudo não está em Calisto. Está no gigante que ela orbita, puxando, apertando e moldando aquele mundo todo dia, sem jamais parar. Júpiter tem uma força gravitacional tão absurda que consegue deformar fisicamente o mundo inteiro sem nem tocá-lo. Não é figura de linguagem. É o que acontece com Calisto toda vez que ela completa uma volta ao redor do gigante. Pensa numa esponja molhada. Você aperta, ela cede. Você solta. Ela tenta voltar ao formato original. Agora imagina fazer isso sem parar, por bilhões de anos, sem dar um segundo de descanso. O que acontece com a esponja? Ela esquenta por dentro. O atrito entre as fibras gera calor. E numa lua do tamanho de Calisto, esse calor não tem para onde ir. Ele se acumula, camada por camada, até que o interior inteiro vira uma coisa só. Uma massa densa, líquida e incandescente, que nunca esfria, porque a pressão nunca para. E Júpiter ainda não age sozinho nisso. Existem outras luas orbitando ao redor do mesmo gigante, cada uma puxando Calisto numa direção levemente diferente, como se houvesse um cabo de guerra acontecendo em câmera lenta, mas sem pausa nenhuma. Esse conflito de forças é constante, e o resultado disso está escondido bem abaixo da superfície, num lugar que nenhuma câmera jamais filmou, mas que os modelos científicos descrevem com uma clareza que dá desconforto.
O interior de Calisto está fervendo agora mesmo enquanto você ouve isso. E essa energia precisa ir para algum lugar. Quando eu entendi esse mecanismo pela primeira vez, a primeira coisa que pensei foi simples. Se o interior ferve, o que acontece com a superfície por cima? E a resposta para essa pergunta é o que torna Calisto diferente de qualquer outro lugar que a gente consegue imaginar visitar. Porque o calor lá embaixo não fica parado, ele sobe. Ele pressiona as camadas de rocha acima dele como se o próprio planeta estivesse tentando se virar do avesso. E quando encontra um ponto fraco na crosta, o que acontece não tem nada de gradual. Não tem sinal de aviso, não tem tremor leve que aumenta aos poucos. A superfície simplesmente parte, abre, e do buraco que se forma, sai material a temperaturas que ultrapassam 1.600 graus. Quente o suficiente para derreter qualquer metal que a gente conhece. Quente o suficiente para fazer um traje espacial, mesmo os mais avançados que existem hoje, começar a falhar em questão de segundos. E esse processo não acontece num ponto só. Acontece em centenas de pontos ao mesmo tempo, espalhados pela superfície inteira, sem padrão, sem previsibilidade. Você não consegue mapear onde vai abrir a seguir. Você não consegue desviar. E o pior é que isso que eu acabei de descrever, essa violência toda, é só a parte de cima do problema. O que espera quem pousasse lá é muito mais complexo do que uma superfície instável. Se você pousasse em Calisto agora, você teria menos tempo do que leva para tomar um café antes de o chão sob a sua nave começar a ceder. Não é exagero. É o que os modelos de simulação mostram quando você coloca qualquer estrutura sobre aquela superfície e espera. A crosta de Calisto não é uma base sólida. É uma casca fina sobre um sistema em ebulição constante, e qualquer peso sobre ela acelera o colapso local. Mas o mais perturbador não é isso. É que do lado de fora, antes de pousar, tudo pareceria estável. Você olharia pela janela da nave e veria uma superfície que parece firme. Cores vivas, texturas que lembram rocha comum, nenhum movimento visível imediato. É exatamente essa ilusão de estabilidade que torna Calisto tão traiçoeira. Porque o perigo real não está no que você vê. Está no que está acontecendo 300, 400 metros abaixo dos seus pés, onde a pressão do magma empurra para cima sem parar. E quando esse sistema encontra a crosta num ponto mais fraco, a abertura não é lenta, é instantânea. O chão some. Não range, não avisa, não deixa sinal. Ele simplesmente abre, e o que estava embaixo aparece, com uma temperatura que ultrapassa qualquer coisa que o equipamento humano foi projetado para suportar. Você não teria tempo de reagir. Não teria para onde correr, e mesmo que tivesse, o próximo passo poderia ser em cima de outro ponto igualmente instável. Em Calisto, a superfície inteira é uma armadilha com gatilhos invisíveis, espalhados em todo lugar. Agora pensa no seguinte. Imagina que seu traje é perfeito. Imagina que a tecnologia avançou tanto que ele aguenta o calor, aguenta a pressão, aguenta tudo que a superfície joga contra você. Mesmo assim, você ainda teria um problema que nenhum engenheiro conseguiu resolver até hoje. O ar. Porque Calisto tem atmosfera, não é vácuo. Mas o que existe lá não é ar no sentido que a gente conhece. É uma concentração densa de dióxido de enxofre, um gás que corrói tecido vivo, que reage com a umidade dos pulmões e vira ácido por dentro. Invisível, sem cheiro perceptível com equipamentos básicos, completamente letal. E o que torna isso ainda mais perturbador é a forma como ele agiria no corpo. Não seria um colapso imediato, seria progressivo. Os primeiros segundos, você sentiria uma sensação de queimação que aumenta a cada tentativa de respirar. O corpo tentaria compensar, tentaria filtrar, tentaria adaptar, mas não consegue. Cada ciclo respiratório piora o anterior, como se o próprio reflexo de sobrevivência estivesse sendo usado contra você. E o detalhe que mais me impactou quando li sobre isso é que esse gás não fica só nos pulmões. Ele entra na corrente sanguínea, começa a afetar outros sistemas. O corpo inteiro vira um campo de reação química involuntária.
E tudo isso aconteceria enquanto o chão ainda tremeria sob seus pés e o calor pressionaria de baixo. Mas mesmo com tudo isso, ainda não chegamos na ameaça mais silenciosa de todas. A radiação de Júpiter destrói células humanas mais rápido do que qualquer coisa que você já imaginou. E o pior é que você não sente absolutamente nada enquanto isso acontece. Nenhuma dor, nenhum calor, nenhum sinal. Só o silêncio enquanto o seu próprio corpo começa a falhar por dentro. Calisto orbita dentro do campo de radiação mais intenso do Sistema Solar, gerado pelo campo magnético gigantesco de Júpiter. E esse campo não é como a radiação que a gente ouve falar em contextos comuns. É algo de outra ordem completamente. As partículas carregadas que Júpiter lança ao redor de si têm energia suficiente para atravessar metal. Não contornar, não ser parcialmente absorvida, atravessar. Os melhores materiais de blindagem que existem hoje conseguem reduzir uma parte dessa exposição, mas não o suficiente para fazer diferença real numa estadia em Calisto. Em minutos de exposição direta, o nível de radiação absorvido pelo corpo humano já ultrapassaria qualquer limite considerado seguro. E em questão de pouco mais do que isso, os sistemas internos começariam a responder de formas que não têm reversão simples. O que me perturbou quando fui ler sobre isso não foi a escala dos números, foi a frieza do processo. A radiação não escolhe, não acelera, não reage à sua presença. Ela simplesmente está lá, constante, uniforme, e age sobre tudo que existe dentro daquela região sem nenhuma distinção. Rocha, metal, tecido vivo, tudo recebe o mesmo tratamento. E enquanto o chão treme e o gás corroe, essa ameaça invisível trabalha em silêncio absoluto, somando dano sobre dano, sem que você perceba até ser tarde demais. E então você pensa, tudo bem, entendi o problema, vou embora. Parece simples. Parece que a solução lógica é só ativar os propulsores e subir. Mas é exatamente nesse momento que Calisto te mostra o último e mais cruel dos seus problemas. Sair de lá não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de tempo. E o tempo em Calisto é um recurso que se esgota antes de você terminar de planejar a saída. Porque decolar de uma lua próxima a Júpiter exige cálculo preciso. Você não pode simplesmente subir em linha reta. Precisa calcular a janela de trajetória correta, a velocidade de escape, considerando a gravidade combinada de Calisto e de Júpiter ao fundo, o ângulo exato de saída para não entrar em órbita fechada ao redor do gigante. E tudo isso precisa acontecer enquanto o chão ao redor da sua nave racha em pontos aleatórios, enquanto a radiação acumula dano nos sistemas eletrônicos de bordo, e enquanto qualquer erupção próxima pode mudar completamente as condições do terreno em segundos. Um único erro de cálculo não significa atraso, significa deriva. Significa ficar preso numa órbita ao redor de Júpiter sem combustível suficiente para corrigir a rota. E lá fora, orbitando o gigante, a radiação continua. O tempo continua. E Calisto, lá embaixo, continua explodindo como sempre fez, completamente indiferente ao que acabou de acontecer com você. Mas mesmo que tudo isso fosse superado, ainda sobra uma última camada desse problema que pouca gente considera. Calisto não vai explodir amanhã, não vai sumir na próxima era geológica, e é exatamente isso que torna a situação dela mais perturbadora do que qualquer catástrofe que a gente poderia imaginar. Uma destruição total teria um fim. O que acontece com Calisto não tem. A ressonância orbital que a mantém presa ao redor de Júpiter é matematicamente estável, o que significa que o ciclo de compressão, aquecimento, erupção e reconstrução vai continuar funcionando no mesmo ritmo enquanto Júpiter existir. E Júpiter vai existir por muito mais tempo do que qualquer escala que o cérebro humano consegue processar de verdade. Então Calisto fica ali, sendo espremida, explodindo, se reconstruindo por cima dos próprios destroços e sendo espremida de novo. Sem acumular nada, sem evoluir para nenhum estado mais estável. Cada erupção que cobre a superfície com novo material não está construindo nada duradouro. Está apenas preparando o terreno para o próximo ciclo de destruição.
É como tentar encher um balde que tem um buraco no fundo, só que o buraco foi planejado, é permanente e nunca vai ser consertado. E o que me impactou mais fundo quando entendi isso não foi a escala do processo. Foi perceber que aquilo não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado pelas leis físicas que governam aquela região do espaço. Calisto não está quebrada, ela está perfeita dentro da lógica que a criou. E essa lógica simplesmente não tem espaço para nada que precise de estabilidade para existir. E aí chega o ponto que eu acho mais difícil de digerir em tudo isso. Quando você olha para Calisto de fora, do ponto de vista de quem está aqui na Terra estudando dados e imagens, tem uma tentação natural de enxergar aquilo como um problema a ser resolvido, um desafio de engenharia, uma questão de tecnologia avançada o suficiente. Mas quanto mais fundo você vai nos dados, mais claro fica que Calisto não é um problema com solução esperando para ser descoberta. Ela é um lembrete. Um lembrete de que o universo não organiza suas regras em torno da nossa capacidade de sobreviver dentro delas. Existem lugares que funcionam com uma lógica completamente alheia à vida. Não porque sejam hostis no sentido de querer nos expulsar, mas porque simplesmente nunca levaram a nossa existência em consideração nem por um segundo. Calisto é bela de longe. As imagens dela têm uma paleta de cores que parece quase artística. Mas essa beleza é o resultado direto de um processo de destruição contínua que não tem pausa, não tem propósito e não tem destino diferente do que já é agora. É como olhar para uma chama e achar ela bonita sem sentir o calor. A distância cria a ilusão de que aquilo poderia ser habitável, poderia ser visitado, poderia ser explorado. A física desfaz essa ilusão com uma precisão que não deixa margem para romantismo. E talvez seja isso que o espaço nos ensina, quando a gente para de olhar para ele só com admiração e começa a olhar com atenção de verdade. Que grandiosidade e hospitalidade são coisas completamente diferentes, e confundir uma com a outra é o erro mais caro que qualquer explorador poderia cometer. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda nos comentários com sinceridade. Se a tecnologia evoluísse ao ponto de tornar uma visita a Calisto tecnicamente possível, mesmo sabendo de tudo que você acabou de ouvir, você embarcaria nessa missão. Escreve lá nos comentários, porque essa resposta diz muito mais sobre como cada um de nós enxerga os próprios limites do que sobre exploração espacial. Se esse conteúdo te fez pensar, me ajuda muito com um like e se inscreve no canal para continuar descobrindo esses lugares que a gente mal consegue imaginar.